Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui, né? E vamos nos envolver com o que será dito aqui, com a mensagem que será dita aqui para vocês, tá bom? Nesse vídeo, antes de dormir e ao acordar, o hábito espiritual que pode mudar seu destino. O momento mais poderoso do seu dia. Existe um momento no seu dia em que sua mente está mais aberta do que nunca. Um momento em que as barreiras caem, as distrações desaparecem e aquilo que você pensa, sente e declara tem um poder muito maior do que você imagina. Esse momento acontece 2 vezes todos os dias, antes de dormir e logo ao acordar. A maioria das pessoas trata esses momentos como algo comum. Pega o celular, se perde em preocupações ou simplesmente deixa a mente vagar sem direção. Mas aqui está a verdade que poucos percebem. Esses 2 momentos têm o poder de moldar o seu destino, porque é ali, naquele estado entre o sono e a consciência, que sua mente está mais vulnerável, mais aberta e mais receptiva. É ali que você planta sementes, e tudo o que é plantado, cedo ou tarde floresce. Se você dorme com ansiedade, você acorda com peso. Se você dorme com medo, você acorda inseguro. Se você acorda já pensando em problemas, seu dia segue nessa direção. Mas e se você pudesse mudar isso? E se existisse um hábito simples, silencioso, quase invisível, mas capaz de transformar completamente sua vida? Hoje você vai entender como usar esses 2 momentos sagrados para alinhar sua mente, fortalecer seu espírito e começar a mudar o seu destino de dentro para fora. O que acontece com sua mente antes de dormir? Antes de dormir, seu cérebro entra em um estado especial, um estado entre o consciente e o subconsciente. É como se a porta da sua mente se abrisse e tudo que você coloca ali fosse direto para dentro de você, sem filtros, sem resistência. Por isso, aquilo que você faz nesse momento importa mais do que você imagina. Pense bem, quantas vezes você já dormiu preocupado, revivendo problemas, imaginando cenários negativos, ou carregando sentimentos de tristeza e medo? Agora entenda isso com clareza. Sua mente não sabe diferenciar o que é real do que você repete com emoção. Se você alimenta pensamentos negativos antes de dormir, seu subconsciente entende aquilo como verdade. E enquanto você dorme, ele trabalha. Sim, sua mente continua ativa durante a noite, processando, reforçando, consolidando. Ou seja, você pode estar programando sua própria dor sem perceber. Mas a boa notícia é: você também pode fazer o contrário. Você pode usar esse momento para plantar paz, para plantar fé, para plantar direção, e isso muda tudo. O poder espiritual do silêncio noturno. Existe algo profundamente espiritual no momento antes de dormir. O silêncio, a desaceleração, a ausência de distrações. É como se o mundo diminuísse e sua alma tivesse espaço para falar. Mas a maioria das pessoas não escuta. Elas preenchem esse momento com barulho, com telas, com pensamentos desordenados e acabam perdendo uma oportunidade poderosa de conexão. Porque quando você silencia,
você começa a perceber algo maior, uma direção, uma intuição, uma paz que não depende das circunstâncias. É nesse momento que você pode agradecer pelo que viveu, liberar o que te feriu, entregar o que você não controla. E isso não é apenas espiritual, é transformador. Porque quando você solta o peso, você dorme leve. E quando você dorme leve, você acorda diferente. O que acontece ao acordar? Agora pense no outro extremo. O momento em que você acorda. Esse é o instante em que sua mente ainda não foi invadida pelo mundo. Ainda não existem cobranças, ainda não existem distrações, ainda não existe pressão. É como uma folha em branco. Mas o que a maioria das pessoas faz? Pega o celular, entra em redes sociais, já começa o dia reagindo ao mundo. E sem perceber, entrega o controle do próprio dia antes mesmo de começar. Agora imagine o contrário. Imagine acordar, respirar fundo e decidir como seu dia vai ser. Não baseado no que acontece fora, mas no que você escolhe dentro. Esse é o segredo. Quem controla os primeiros minutos do dia, controla a direção do dia inteiro. O hábito que muda o destino. Agora você vai entender o hábito. Simples, mas poderoso. Antes de dormir e ao acordar, você precisa alinhar 3 coisas: pensamento, emoção, espírito. Antes de dormir, pare por alguns minutos. Silencie, respire. Relembre o seu dia, mas sem julgamento. Apenas observe. Depois disso, agradeça, mesmo pelas pequenas coisas. Em seguida, solte o que te pesa, perdoe, entregue e finalize com intenção. Diga para si mesmo que você está em paz, que está sendo guiado, que tudo está se alinhando. Agora, ao acordar, não corra, não pegue o celular, respire e, antes de qualquer coisa, direcione sua mente. Declare como você quer viver aquele dia, com calma, com força, com propósito. Mesmo que o mundo lá fora esteja caótico, você começa o dia em ordem e isso muda tudo. Porque isso muda a sua vida. Talvez você esteja pensando, isso parece simples demais. E é exatamente por isso que funciona. Porque transformação real não começa em grandes ações, mas em pequenas decisões repetidas. Quando você muda o que acontece dentro de você, tudo ao redor começa a responder. Você passa a reagir menos e agir mais. Você se torna mais consciente, mais equilibrado, mais firme e aos poucos sua vida começa a mudar de direção. Não de forma mágica, mas de forma inevitável. Porque você deixou de viver no automático e começou a viver com intenção. Existe uma diferença entre quem vive perdido e quem vive com propósito. Essa diferença não está na sorte nem nas circunstâncias. Está nos hábitos invisíveis, naquilo que ninguém vê, mas que define tudo. E agora você sabe. Os últimos minutos do seu dia e os primeiros minutos do seu dia podem ser o ponto de virada da sua vida. Então hoje, antes de dormir, não faça como sempre fez. Pare, silencie, alinhe-se e amanhã, quando acordar, lembre-se, você não precisa apenas viver o dia. Você pode direcioná-lo. E quando você faz isso todos os dias, o seu destino deixa de ser algo incerto e começa a ser algo construído por você. E quando este vídeo terminar, a vida lá fora vai continuar exatamente como antes. Os problemas ainda estarão lá. As cobranças, as incertezas, os desafios. Mas existe algo que pode ter mudado. Você. Porque a verdade é simples e poderosa. Quem muda o que faz no silêncio, muda o que vive no barulho. Hoje,
Você descobriu que não precisa esperar um sinal grandioso, nenhum milagre visível, nenhuma mudança externa para recomeçar. O ponto de virada está nos momentos que ninguém vê, naqueles minutos antes de dormir, quando só você e seus pensamentos existem. E naquele instante ao acordar, quando o mundo ainda não tocou sua mente, é ali que o seu destino começa a ser escrito, todos os dias. Então, quando você deitar hoje, lembre-se, você não está apenas indo dormir, você está plantando o amanhã. E quando seus olhos se abrirem pela manhã, lembre-se novamente, você não está apenas acordando, você está assumindo o controle da sua história. Porque no fim, não é sobre o que acontece com você, mas sobre o que você faz antes de tudo acontecer. E se você tiver coragem de mudar esses dois momentos, você não apenas vai viver dias melhores, você vai construir uma vida completamente diferente. Agora a escolha é sua: continuar como sempre foi ou começar hoje em silêncio a transformação que ninguém vê, mas que muda absolutamente tudo. Uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: quando vocês forem dormir, sentem, fechem os olhos, se conectem com Deus, pensem numa luz maravilhosa envolvendo todo o seu ser, limpando toda a sua aura, sua mente, seu coração. Agradeça pelo dia que teve, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha sido exaustivo. E peça a Deus para que lhe dê sempre sabedoria para lidar com os conflitos, sejam eles internos ou externos. Que Deus abençoe a todos os familiares, a todos os amigos, a todos os entes queridos que estão na pátria espiritual, e que Jesus possa estar sempre nas nossas vidas. Faça sua oração, converse com Deus de coração, não precisa ser uma oração decorada, é até melhor que não seja. Converse com Ele, conte-lhe as suas aflições e peça a calma e a tranquilidade de um sono repousador e que também você possa descansar para enfrentar o próximo dia, assim Ele permitindo. E ao acordar, agradeça a noite que teve, o dia que está tendo. Peça a Deus que guie seus passos, o seu caminho, que te ilumine a todos que estiverem em contato com você. Agradeça a Deus pelos teus familiares, pedindo bênçãos sobre eles. E que a luz de Deus e de Jesus esteja em cima de você. Assim, o dia se tornará menos pesado. Não que não vai ter problemas, não vai ter situações para a gente enfrentar, mas será um pouco menos pesado. Fiquem todos bem.